Amém. Nós queremos compartilhar com a igreja um pouco sobre a palavra profética. Aí eu tive a liberdade de colocar 3 aspectos mais didáticos, tá, irmãos? Não foi falado isso, então eu estou falando aqui só para facilitar um pouco o entendimento. E aí, então, eu queria dividir a palavra profética em 3 aspectos: a base da palavra profética, o conteúdo da palavra profética e o objetivo da palavra profética. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Então, a base tem a ver com o princípio da autoridade. A base tem a ver com a obediência ao que Deus fala, estabelece como autoridade. Então aí nisso o Pedro nos ajudou na última conferência, mostrando que o mover do Senhor no Novo Testamento, a partir de Atos, capítulo 1, 2, etc., esse mover do Senhor, ele levantou uma pessoa, que foi Pedro, o apóstolo Pedro, para ser a autoridade e para que ele pudesse pregar ali, sustentar o falar de Deus, o falar profético de Deus. Os irmãos se lembram, dessa palavra. Então Pedro foi levantado como o irmão pelo qual Deus usaria para o falar profético. E aí então nós vimos a questão da autoridade, a igreja sendo levantada em Jerusalém, a igreja em Jerusalém pelo falar de Pedro, numa primeira, logo no dia de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas receberam o Senhor e se posicionaram, e depois, consequentemente, praticamente 1/3 da cidade de Jerusalém era constituída por cristãos, por pessoas que criam, que receberam e viviam a vida da igreja. Mas nós sabemos que, posteriormente, o livro de Atos nos mostra que a influência da religião, a influência do judaísmo, a religiosidade, os aspectos do judaísmo, eles fermentaram a vida da igreja em Jerusalém. E esse alerta o Senhor havia dito para os discípulos. Ele falou para que eles tomassem muito cuidado com o fermento dos judeus e dos fariseus, dos escribas e fariseus. E, consequentemente, a entrada desse aspecto do judaísmo dentro da igreja, então, fez com que Deus removesse o centro do falar profético de Deus, removesse de Jerusalém para Antioquia. Os irmãos concordam? Estou falando, é isso mesmo, não é? Então Antioquia passou a ser o quê? O centro da obra do Senhor, e ali então os irmãos viviam no Espírito, e o Espírito Santo tinha liberdade de instituir Barnabé e Saulo para poder dar continuidade à autoridade de Deus por meio do seu falar profético, por meio do encabeçamento do Senhor Jesus, por meio da unidade, da unanimidade, usando o quê? Então agora Barnabé e Saulo. E, consequentemente, Saulo então passa a ser aquele pelo qual Deus vai falar por meio da boca dele, e ele foi usado não só para levantar igrejas em toda a região da Ásia, como também, posteriormente, ele deixa de ter o seu ministério
apostólico e passa a ter o ministério epistolar durante o período do seu emprisionamento, durante o período em que ele agora estava debaixo de julgamento, aguardando a prisão, e em Roma ele escreve os seus 4 principais livros, né? E então ele estava agora sendo usado por Deus para dar cabo ao falar de Deus, para completar a palavra de Deus. Então ele estava agora sendo usado pelo Senhor no seu ministério epistolar. Então nós já estudamos essas porções e vimos que posteriormente a igreja sofre muitas situações, tanto as igrejas da Ásia como a igreja em Jerusalém. E nós vemos até mesmo a perseguição nos anos 70, com a destruição do templo, com a perseguição dos cristãos, e praticamente a região de Jerusalém foi destruída. Os apóstolos todos foram martirizados. Paulo foi martirizado, exceto um dos apóstolos, que é o apóstolo João. E aí João, então, agora, como o Senhor já havia dito para João, para Pedro, que o que te importa se eu quero que ele permaneça? Quando em João capítulo 21, o Senhor falou para Pedro que Pedro deveria cuidar das ovelhas, apacentar os cordeiros, amar os irmãos, dedicar sua vida para cuidar dos irmãos com todo o amor ágape, com o amor de Deus. Pedro, você precisa avançar no amor, para que o amor de Deus, o amor ágape, te preencha o coração, te encha do amor de Deus, para você cuidar adequadamente dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Então, Pedro precisava, então, agora tomar posse do amor de Deus. E, obviamente, quando nós vemos Pedro já não mais no seu ministério apostólico, que é o começo, cheio de autoridade, de poder, posteriormente esse ministério de Pedro enfraquece e cessou, e ele passa a ter um ministério agora, o que? Epistolar. E ele então vai contribuir com um dos evangelhos, e ele vai contribuir com 2 epístolas fortes, mostrando que a vida de Deus cresceu em Pedro, amém? Então são epístolas lindas, são epístolas cheias do amor e cheios de o quê? De esperança, porque aquele Pedro agora estava um homem maduro na sua, logo próximo do tempo do seu martírio. Então 1 Pedro, 2 Pedro mostram para nós uma palavra maravilhosa, né? Mostrando até mesmo que o objetivo de Deus é obter o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Aleluia! E na sua segunda epístola, Pedro mostra, ele carimba, ele sela o ministério do apóstolo Paulo, mostrando que Deus fala por meio de Paulo, falava por meio de Paulo, e que Paulo naquele momento era realmente a boca de Deus. Então Pedro endorça o falar de Paulo. Então, irmãos, o falar profético, ele tem o aspecto da autoridade instituída por Deus. Ele tem esse aspecto de obediência de quem ouve e autoridade de quem fala. Esse que fala, ele fala por causa da inspiração de Deus, por causa da revelação de Deus. E aquele que fala, se você olhar para a pessoa dele, você pode tropeçar. Se você ficar preocupado com aquele que Deus colocou à nossa frente, hoje nós sabemos que Deus colocou o irmão Pedro Dong à nossa frente. Apesar da sua simplicidade,
apesar dele ter sido ele ser um engenheiro, apesar dele ter andado ali no meio de nós, ainda quem o conheceu, que é mais velho, ele mais novo e etc. Hoje Deus está usando esse irmão para falar essa palavra profética para nós. Então nós precisamos o quê? Orar por esse irmão. Precisamos sustentar esse irmão. Então Pedro nos falou da questão da autoridade nessa última conferência, não reivindicando para si mesmo, mas mostrando para nós, irmãos, quem somos nós, né? Não depende de escolhermos, mas Deus é quem define quem Ele vai usar para falar, amém? Louvado seja o Senhor, né? Então com isso, irmãos, por que nós, graças ao Senhor, temos caminhado esses anos todos? Muitos não estão conosco, muitos estão de volta, muitos estão voltando. Por que o Senhor, Ele tem dado essa visão, esse caminho para nós? Vamos abrir em Efésios capítulo 4 e vamos ler juntos. Nesses anos todos, então nós vimos que depois de Paulo vem o ministério que não vai morrer, que a pessoa de João morreu de velhice, do apóstolo João, mas o ministério de João permanece até a segunda volta do Senhor. Então o ministério que foi dado para João agora, que é o de arremendar, de consertar as redes, que Paulo ele tinha o quê? Ele levantava as tendas, armou as tendas, ele fez a base, ele plantou, não é isso? Vamos dizer assim. Mas agora vem João e corrige, costura, e conserta, e traz esse falar em Éfeso, que estava muito na mente, no conhecimento. Ele traz esse falar para espírito e vida. Então, esse vai ser sempre o caminho que Deus vai colocar para todos os cristãos nessa terra. Um caminho único, espírito e vida. Só há um caminho, exercitar o espírito. Só há um caminho, ser transformado pela vida de Deus. Só há um caminho, entrar na palavra de Deus e comê-la como espírito e vida. Se alimentar de Cristo como vida, por meio do seu falar profético. E, obviamente, ser constituído e ser enchido pelo Espírito. Ser saturado de azeite, suprido com óleo na sua lâmpada. Sua lâmpada vai tendo óleo, vai tendo azeite, e você vai estar sempre queimando, servindo com fervor ao Senhor, e também sempre iluminando os que estão à sua volta. Então esse é o ministério de Espírito e Vida. O ministério de Espírito e Vida leva Espírito para dentro das pessoas. E leva vida para dentro das pessoas. Esse é o encargo de João. E esse é o encargo que o Senhor deu para os seus homens, todas essas eras aí, todos esses períodos, né? E trouxe esse sentimento claro através do nosso irmão Dong, através do ministério do irmão Dong. O irmão Dong dormiu no Senhor. Mas o ministério de Espírito e Vida, o ministério de João na sua maturidade, permanece conosco. E nós tomamos posse desse ministério. Irmãos, não vamos abrir mão de viver no Espírito. Não vamos abrir mão de buscar a vida de Deus. Não vamos abrir mão de falar Cristo para dentro das pessoas. Não vamos abrir mão de sair de nós o falar profético de Deus. Então Deus tem usado, irmãos,
não exaltamos homem nenhum. Deus tem usado irmãos à nossa frente, para que esse falar seja prevalecente, e agora tem um conteúdo, tem um peso e tem um objetivo. Então o objetivo, eu já vou direto para o objetivo, depois vou voltar, terminar com o conteúdo, amém? Então o objetivo, vamos ver Números capítulo 9. Vamos ver os versículos 15 até o versículo 20. Vamos junto. Números 9, de 15 a 20. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Então, vamos aqui o tabernáculo, aqui o Antigo Testamento, todo falar ali não passa de quê? De figuras, de sombras para hoje, para a vida da igreja. Então nós sabemos que hoje o tabernáculo é a igreja, que não é algo físico, mas é espiritual. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o tabernáculo de Deus nessa terra. Hoje Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Deus habita no seu Espírito. Deus habita na igreja. Então, todo falar tem que ser pensando na igreja como o tabernáculo, e o que Deus olha nessa terra, a única preocupação de Deus hoje nessa terra é a sua igreja. Então Deus está olhando a igreja. Então, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Essa nuvem é revelada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ela é revelada como o Espírito. Então, quem carrega essa nuvem sobre ela? A igreja. E o que é essa nuvem que está nela? É o Espírito. Então a igreja, irmãos, é a que traz o Espírito na terra. A igreja é que leva o Espírito para os homens. A igreja é que segue o mover do Espírito. A igreja é que olha a direção de Deus, a autoridade de Deus, o objetivo de Deus. Aonde que o Espírito quer ir, a igreja está atenta. Ela está seguindo de perto. Ela está debaixo desse Espírito. Então, por isso que aqui tem essa passagem maravilhosa. Então, essa palavra é para as igrejas. As igrejas são todos os crentes nessa terra. São todos os que receberam a vida de Deus. São as tribos de Israel. São as verdadeiras tribos. Então, nós reunimos aqui, mas nós temos irmãos que não estão reunindo aqui, mas eles fazem parte da igreja. Então Deus quer falar para eles. Por isso o desespero para que todas as tribos estejam debaixo dessa nuvem, debaixo desse falar. Irmãos, para que tanto investimento em livros que nós não somos de muita posse, nós somos de pouca força econômica, de pouca força financeira. Nós dependemos do grão de areia de cada um, para que ninguém se ensoberbeça, para que não haja um falar, nós temos milhões e somos poderosos economicamente. Não, nós dependemos cada dia, cada domingo, cada semana, do grão de areia do corpo de Cristo, não é isso? Então, irmãos, vejam bem, com todo esse sacrifício para produzir livros, porque é a maneira de chegar até aqueles de todas as tribos e todas as nações. Vocês concordam com isso, irmãos? Concordam com isso? Nós não temos capacidade humana de alcançar todos, mas nós temos capacidade de usar a palavra de Deus revelada, a palavra profética, que vai edificar os irmãos por meio da literatura. Então aqui vamos continuar, vamos ler junto então, versículo 15 até o 20, vamos ver. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, que é a
igreja, não é isso? E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. O fogo não se apagará, não é isso? Aleluia! Fala para o irmão do lado, o fogo não se apagará. Aleluia! Versículo 16. Assim era de contínuo. Vamos ler juntos? Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Então o irmão Pedro nos mostrou, nos tem mostrado, falado, e você não tem dúvida disso, irmãos, que nós estamos em densas trevas atuais. O mundo está em densas trevas. Irmãos, o mundo está debaixo de uma escuridão tão grande. Você precisa ver isso. Não precisa entrar em detalhes. Mas a igreja, ela tem a nuvem de dia. E a nuvem, ela cuida de nós em todas as tribulações. A nuvem nos protege, irmão. Essa visão, esse espírito, ele não vai deixar nenhum dos irmãos perecerem. Ele vai guardar você em toda tribulação. Ele não vai deixar o sol te castigar. Ele não vai deixar o sol dessa terra te queimar. Ele não vai deixar as pressões dessa vida te consumir. Porque tem uma visão, tem uma nuvem. Nós estamos debaixo dessa visão, debaixo desse encargo. Irmãos, você está aqui, você está guardado pelo Senhor. Então, mas também tem densas trevas, mas tem fogo na vida da igreja. Tem uma coluna de fogo. Tem um espírito que se move, revolucionando, movendo no meio de nós. Há um espírito. Esse falar de Deus, irmãos, não nos deixa cair na nossa condição velha. Esse falar nos renova dia a dia. Aleluia! Então aqui no versículo 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Aleluia! Tem hora que nós avançamos, tem hora que nós oramos, paramos, consideramos, aí depois nós avançamos. E aí no capítulo 10 tem as trombetas de prata, para nos dizer, levanta povo! Vamos para a comportagem! É hora de ir! Vamos avançar! Isso é o toque de rebate! Deus está dando toque forte do trompete, da trombeta. E aí então você avança como uma coluna forte, uma coluna de fogo. Você avança e o Senhor vai à frente. E os sinais vão seguindo cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E aí o versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiram. Vamos ler. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel aleluia! Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os dias de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então, irmãos, existe o mover do Senhor, existe o seu plano, existe a hora para todas as coisas. Esta é a hora da comportagem dinâmica. Então, eu tenho que estar de olho, eu tenho que participar, eu tenho que estar inserido nesse mover. Porque vai vir a hora em que nós vamos acampar em outra situação. Vai ter a hora que nós vamos avançar. Então agora Deus está falando para nós, comportagem dinâmica. Então aleluia! Então vamos agora para
1 Coríntios capítulo 10. Então, 1 Coríntios 10, vamos ler os versículos de 1 a 3. Podem começar. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! E aí o versículo 11 fala assim, olha, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então são todas figuras. Então nós ganhamos e vemos que o falar de Deus, o falar profético, ele é tipificado por essa nuvem de dia e por essa coluna de fogo durante a noite. Por um lado, a nuvem, ela está mostrando para nós que tanto a nuvem como a coluna são uma coisa só, e que, obviamente, significa o Espírito. E nós sabemos que o Senhor é o Espírito. Então aqui está falando de uma pessoa já no Antigo Testamento, que se manifestou como o Espírito no Antigo Testamento, que é o Senhor Jesus. Essa pedra era Cristo. Essa nuvem era Cristo. Essa coluna era Cristo. Esse manjar era Cristo. Esse comer, essa comida era Cristo. Então Cristo, irmãos, ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo e em todos, não é isso? Então tudo é o que? É o Senhor Jesus. Então, vejam então, o objetivo então, qual que é o objetivo? O objetivo é trazer peso para nós, a função espiritual da palavra profética é trazer peso para nós, é dar direção ao povo de Deus. Fala assim, a palavra dá direção para você. Fala, a palavra dá direção para você. Levar os irmãos para o lugar onde Deus determinou. Senhor, me leva para onde o Senhor determinou. Aleluia, Senhor. Que mais? Ela nos protege das ideologias. Palavra profética. Ela nos protege das ideologias. Porque nós sabemos que o que vai consumir o homem vai ser seja ela via o falar, via muita conversa, mas principalmente via cibernética. A inteligência artificial vai implantar de vez as ideologias na mente do homem. Então, ela já está acontecendo, Hoje, você sabe que se você está no Facebook, você está no Instagram, você está no WhatsApp, você está no YouTube, tudo que você faz já tem uma inteligência artificial analisando seu perfil, ele já sabe do que você gosta. Então ele vai introduzir em você a ideologia que ele quiser, baseado no que você gosta. Então, nós já sabemos que é por aí. Mas a palavra profética nos protege dessas coisas, nos guarda. Ela nos aquece e nos conduz em momentos de escuridão. A palavra nos protege, nos aquece e nos ilumina em momentos de escuridão. E então, irmãos, você pode dar testemunho que você tem sido iluminado todos esses anos por essa palavra profética.
Amém? Bom, eu falei isso aqui em termos, a base da palavra profética tem a autoridade do apóstolo, naquela época era Moisés, a base tem a questão da obediência das tribos, que é o povo de Deus. O objetivo da palavra é nos direcionar para onde? Para onde Deus quer nos levar. Amém? Amém? Todos os cristãos não podem ficar batendo cabeça, precisam ter uma única direção. Deus precisa dar uma direção para o povo de Deus. Nem toda essa terra, isso se chama evangelho do reino. A palavra profética é o evangelho do reino. Agora, irmão, terminar, quero entrar no conteúdo da palavra. O que é o conteúdo dessa palavra? Então, vamos ler João capítulo 1. Não é isso? Ao invés de verbo, nós vamos falar a palavra. Tá certo? Vamos ler João capítulo 1, versículo de 1 até o 9. Até o 5 primeiro. De 1 ao 5. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Agora veja bem o 5. A vida estava nessa palavra. E a vida era a luz dos homens. Então, essa palavra profética, que se manifesta em Deuteronômio 9, como uma nuvem e como uma coluna, essa é a palavra encarnada, manifestada ali. Essa palavra encarnada, ela aparece lá como nuvem e fogo, coluna de fogo. Ela aparece como uma rocha. Essa rocha era Cristo. Essa palavra encarnada se manifesta para o povo de Israel, mas ela se torna realidade para os crentes do Novo Testamento. Ela se torna a experiência interior do povo no Novo Testamento. Então, quem é essa palavra? Que é Cristo. Essa palavra, ela é vida e é a luz dos homens. Aí, nós vemos que isso impactou João. E João, ele ficou impressionado também com o João Batista. Sabe que ele começa a falar o seu evangelho falando de João Batista. Porque naquela época João devia ser aquele menino novo, não é? Quando ele era um dos discípulos de João. E aí então ele viu, ele era impressionado com Deus usar João Batista. E uma das coisas que mais impactou, eu creio, que impactou João, o apóstolo, uma das coisas que mais impactou foi quando João Batista mostrou Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala para o irmão do lado: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Então ele viu essa palavra, é o Cordeiro de Deus. Ele ficou impressionado. João, o apóstolo, ele fica impressionado. E aí em Apocalipse, ele ganha visão, primeira visão que ele vê. Ele estava no Espírito. E ali ele viu que havia uma palavra profética. E que essa palavra era dada por Deus. E que essa palavra passava por meio da autoridade que Deus estabeleceu no momento. Para falar isso ali e distribuir o Espírito. Não é isso? Distribuir o Espírito para os outros. Aleluia! O irmão recebe a porção do Espírito. E agora ele distribui para os demais. Não é isso o versículo que nós lemos? Não dá tempo de ler. Distribui o Espírito. E esse Espírito é essa coluna de fogo. Ele está queimando dentro de você. Essa palavra profética, ela é implantada por meio do Espírito. Aí ele recebe, João recebeu
como servo, e ele o quê? Passou para os seus conservos. E aí, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, os que guardam essa palavra. E aí, então, amados, vejam, João ficou impressionado, ele viu 7 estrelas e 7 candeeiros de ouro, não é isso? A visão inicial de João em Apocalipse, eu não quero entrar para ler, porque nosso tempo não dá. Então ele viu aquele que falava com ele. Quando ele voltado, ele viu o quê? 7 candeeiros de ouro, ou 7 candelabros de ouro. E nós vimos que o candelabro é para iluminar. O candelabro é a luz de Deus nessa terra. O candelabro, irmãos, é a igreja. Mas também tem uma palavra em Provérbio 20 e 27, não precisa abrir, todo mundo conhece. Fala para o irmão do lado a palavra de Provérbio 20 e 27. Fala para o irmão do lado. Fala lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala para o irmão do lado. O espírito do homem. Provérbios 20, 27. Não vai anotar, já está no seu espírito. Você precisa falar para sua esposa assim, quem é casado. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Falar para o seu marido, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Falar para o irmão do lado, para os filhos, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aleluia! Por um lado, a igreja é um candelabro. E não pode ser o quê? Escondido. Por isso, irmãos, que vem aqui, veja, João está falando, a luz, 5, vamos falar? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí o versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João capítulo 8, a passagem daquela mulher pega em pleno adultério. E aí o Senhor, nós já conhecemos essa passagem, o Senhor, eles queriam que o Senhor decidisse apedrejar ou perdoar. E aí eles queriam colocar o Senhor contra a parede, mas o Senhor, Ele é a luz do mundo, e o Senhor é a luz da vida. E aí ele estava, enquanto eles questionavam ali, ele escrevia, né? Escrevia ali no chão, tá certo? Provavelmente o Senhor estava escrevendo assim, povo de coração duro. Se você olhar em Jeremias, tem a passagem lá, que dedo tocando e escrevendo no chão, ele fala assim, povo de coração duro. Tá? Então, veja bem, vai ver que eles leram em aramaico. Ali no chão, eles leram assim e viram assim, povo de coração duro. Eu tô inventando aqui, tá, irmãos? Eu tô. Mas o Senhor, então, versículo 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por um lado, o Senhor ilumina essa terra que está em trevas, mas por outro lado, ela ilumina o nosso interior, para que nós não deixemos de crescer em vida. Porque não é apenas, por um lado tem um aspecto da salvação pela graça, a salvação, como é que é? O evangelho da graça. Por outro lado tem o evangelho do reino dentro de nós. A luz da vida é para nós sermos vencedores. Ele vem por meio do interior. Então, nós precisamos ser iluminados. Agora, veja bem. Qual é o conteúdo, então, irmãos, do falar profético? O conteúdo do falar profético é luz para as pessoas. É a palavra em forma de luz.
Por isso que vós sois luzeiros nesse mundo. Por isso que você não pode ficar debaixo da mesa. Não pode ficar, tem que ir para a comportagem dinâmica. Porque você precisa iluminar. E iluminar as pessoas. Agora, irmãos, não pense que você vai chegar com um holofote enorme para iluminar, não. É uma lâmpada, cada um com a sua lâmpada. A parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. As 5 prudentes, elas tinham um conteúdo na lâmpada delas, que é o azeite, é o óleo, nas suas lâmpadas, nas suas vasilhas. Só que esse azeite, esse óleo, não era só para iluminar as virgens prudentes. Qual que é o problema das virgens nécias? Qual que é o problema? Mateus capítulo 24 fala do evangelho do reino, é o centro ali, fala que 24, 12, 13, 14, fala que por se multiplicar, o que? A iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, as trevas são tão densas, que as pessoas não têm o amor dentro de si, e as pessoas estão cada vez mais endurecidas. As pessoas vão falar com você, irmãos, não tem ninguém que eu conheço de trabalho que não consiga deixar de usar palavrões. Irmãos, como? Não deixe o palavrão entrar em você, que isso é demoníaco. Mas as pessoas não falam palavras de vida, não falam palavras de luz. Então vejam bem, irmãos, então as pessoas estão sem amor. Então o amor está se esfriando, se esfriando. Então, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E então será pregado esse evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Bom, e aí seguindo isso, nós temos ali uma palavra dada para os judeus, no final dos tempos, e uma palavra dada para os crentes, no final dos tempos, em Mateus capítulo 24. Aí, no final do 24, o Senhor fala algo para você e para mim, muito simples. Você quer ser vencedor? Quando eu voltar, eu quero te encontrar fazendo assim, levando a sua lamparinazinha para iluminar o seu vizinho, levando a sua palavra para cuidar dos conservos. Bem-aventurado aqueles em que eu achar fazendo assim, alimentando os seus conservos. Não é isso a palavra? E aí, o que fala o capítulo seguinte, Mateus 25? Aí a parábola das 10 virgens. E depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos. E aí, depois dessa parábola dos talentos, o que fala? Aí fala da grande tribulação, dois povos nessa terra, não é você e nem eu. Fala de ovelhas e cabritos. Você não é nem esse, nem ovelha nem cabrito. Você já terá sido arrebatado na vinda do Senhor. Mas quem ficar aqui, que não for crente, ainda Deus vai chamá-los ou de ovelhas ou de cabritos. E esses, que mesmo que estejam debaixo dessas coisas aí do anticristo, essas pessoas ainda exercitarão o amor, que é o conteúdo do evangelho eterno. A única coisa que é eterna, irmãos, é o amor. A fé, as outras coisas, todas vão passar. Só fica o amor. Então o evangelho eterno é cheio do amor de Deus. Então as pessoas vão receber o evangelho eterno. E depois vão entrar aonde? No reino, recebendo o evangelho eterno. E depois vão viver toda a eternidade comendo da folha da árvore da vida, se curando. E essa folha é para a cura dos povos. É uma folha cheia de amor também. Louvado seja o Senhor. E aí então o que eu quero dizer, irmãos, é que cada colportor, cada um de nós, na comportagem dinâmica,
somos virgens prudentes, que temos azeite para nós e para as pessoas. Se você ler bem essa passagem, o tempo acabou ali. Se você ler bem essa passagem, as nécias tinham azeite nas suas vasilhas, mas não era suficiente. Não era suficiente. Por isso que elas não entraram. O Senhor diz, não vos conheço, né? Está de vasilha vazia, mas tem espírito queimando, tem espírito aceso. Eram salvas, mas o azeite das virgens não é só para nós. O azeite das virgens é para iluminar as pessoas. Irmãos, cada saída na comportagem dinâmica são luzeiros nesse mundo. Com a sua lâmpada, com a sua lamparina, com seu azeite ali, com seu querosenezinho, chegando nas pessoas com a humanidade de Cristo, com o esplâncnon de Cristo, com as entranhas, com o amor intenso das entranhas de Cristo. Irmãos, cheios da experiência, da misericórdia, da compaixão, do consolo, do amor ágape, chegando, isso são luzezinhas, irmãos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, para alcançar as pessoas, iluminá-las e colocar um pouquinho de azeite dentro das vasilhas delas. Agora, depois que você pôs o azeitinho nas vasilhas delas, sabe o que vai acontecer? Elas agora vão o quê? Praticar a mesma coisa e vão se encher de azeite. Vão comprar azeite. Então aquelas virgens, 5 nécias, viviam na dependência. Tinha as virgens prudentes. Aí as virgens, não dá mais, dá um pouquinho do seu azeite, porque na época da comportagem dinâmica, você me deu azeite. Está lembrado? Mas agora, você tem que dar o azeite e ensinar as pessoas a comprar o azeite. Amém? Jesus é o Senhor. Acabei aqui, amém?